E aí, gente, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez, boa madrugada, né? Vamos começar mais uma correção de prova, dessa vez a prova número 02 do vídeo 2, então é a prova V002, tá bom? Lembrando que a partir da próxima prova, a partir do vídeo 3, né, a prova será feita no formulário Google, tá bom? A gente já fez o vídeo 3, já está aí no banco de vídeos aí, lá na pasta EAD, Caruaru. E a gente vai fazer o formulário, daqui a pouquinho a gente vai fazer, depois que a gente terminar a edição desse vídeo aqui, para você ficar tudo certinho na sua prova de hoje, tá bom? Então vamos lá, questão prova V002. Essa é a última prova nesse formato, a próxima já vai ser no formato formulário Google, porque aí eu vou poder cobrar de você, né? Não adianta nada você me ajudar, né, se você também não se ajuda. Então eu vou começar a cobrar de vocês isso aí, tá bom? Vamos levar isso bem a sério, né? Isso aqui eu não estou brincando, então espero que vocês também não brinquem. Então vamos lá. Ano 2018, o assunto está aqui em cima, como a gente já viu. Essa prova é referente à apreensão, retenção e remoção do veículo, que não está explicitamente como é que se diz, no edital, mas está implícito até pelo próprio artigo 24, pelo próprio artigo 21, as normas de circulação e conduta, né? O artigo 29, que é um artigo muito bom de a gente debater, que a gente vai começar depois quando a gente terminar o artigo 21 e artigo 24, que a gente está fazendo aquele paralelo, como você viu no vídeo 3, aí a gente vai para o artigo 29, que eu acho que é o mais gostoso para se estar o artigo 29, né? Só que no artigo 29 existem também muitas expressões que a gente tem que prestar atenção para não errar, tá bom? Então vamos lá. Ano 2018, tá vendo aí, ó, Detran do Ceará, prova de assistente de atividade de trânsito e transporte. Aí mais uma vez, assinale a opção que não corresponde a uma medida administrativa, ligado nisso aqui, ó, medida administrativa, aplicável por autoridade de trânsito ou de seus agentes na esfera das competências estabelecidas no Código de Trânsito e dentro de sua circunscrição. Dessas letras aqui, letra A, B, C e D, o que não é uma medida administrativa? Essa é a pergunta. Vamos dar uma olhadinha na letra A. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação é sim uma medida administrativa. E quando é que ela acontece? O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação se dá toda vez que o condutor tem o seu direito de dirigir suspenso. Não é simplesmente o agente de trânsito chegar e recolher o documento de habilitação do condutor, não. Não é assim que funciona. A medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação, ela só cabe quando o direito de dirigir do condutor está sendo suspenso. Aí, a suspensão do direito de dirigir, ou seja, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, é que dá ao agente da autoridade de trânsito a capacidade técnica de produzir a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. Então é sempre uma consequência, tá, da questão, por exemplo, se o condutor cometeu uma infração que acarreta a suspensão do direito de dirigir, o agente de trânsito recolhe o documento de habilitação dele. Tá? A penalidade é a suspensão do direito de dirigir, mas a medida administrativa é o recolhimento do documento de habilitação. O agente de trânsito vai tirar dele aquilo que dá a ele o direito de dirigir, que está sendo suspenso naquele momento. Ou porque ele cometeu uma infração que dá a suspensão do direito de dirigir, por exemplo, dirigir a moto sem capacete, precisa de outra, só ela já acarreta a suspensão. Ou porque no somatório de pontos, o agente de trânsito percebeu que esse condutor, com aquela infração que ele acaba de cometer, ele atingiu 20 pontos. Não é passar de 20 pontos, é atingir 20 pontos dentro do prazo de 12 meses. Então, letra A, recolhimento do documento de habilitação é uma medida administrativa, portanto, não é a resposta da nossa questão, tá bom? Então, é uma medida administrativa, daqui, medida administrativa, então isso aqui está correto, certo?
Letra B, recolhimento do certificado de licenciamento anual. O certificado de licenciamento anual, que a gente conhece pela sigla CRLV. Ninguém vai errar isso mais não, pelo amor de Deus. Não confundir com CRV. CRV é o certificado de registro do veículo. O CRV, ele só tem informações referentes ao registro. O CRLV também tem informações referentes ao licenciamento. Como a gente paga o licenciamento anualmente, ó, licenciamento anual, como diz aí no finzinho da letra B, é o CRLV que muda todo ano, tá bom? Então por isso que ele é de porte obrigatório e não o CRV. O CRV é o que a gente conhece popularmente por recibo, né? O recibo é o CRV, tá bom? É esse documento aqui. Não é de porte obrigatório. O de porte obrigatório é o CRLV. Então o recolhimento do certificado de licenciamento anual desse aqui, tá? O recolhimento desse documento é uma medida administrativa? Claro que é. E quando é que se dá essa medida administrativa? Quando o documento do veículo, por exemplo, está vencido. Também vai se dar o recolhimento do documento do veículo quando devido a uma infração que não se pode resolver-se ali no local da infração, o condutor terá o certificado de registro e licenciamento do veículo recolhido mediante recibo, a gente já viu isso, tá? Mediante recibo, e terá um tempo hábil para fazer o reparo, vistoria e depois ir pegar o documento. Tá? A gente já viu que, por exemplo, um para-brisa quebrado na via de trânsito não pode ser consertado ali naquele momento. Quando o agente de trânsito percebe que existe condição mínima de segurança para que aquele veículo siga viagem, o que é que ele faz? Ele recolhe o documento do veículo mediante um recibo, e esse recibo serve para que o condutor faça o trânsito desse veículo necessário para o conserto. Tá bom? Então, o CRLV, o recolhimento do CRLV de certificado é uma medida administrativa, portanto, a letra B também não é a resposta, porque o que se pede é o que não é medida administrativa, tá bom? Vamos para a letra C, multa. Tá aí a resposta da questão. É exatamente essa a resposta da nossa questão, multa, tá? Por quê? Porque multa não é uma medida administrativa, multa é uma penalidade. Aqui eu não tenho medida administrativa, aqui eu tenho uma penalidade. Pronto, essa não é medida administrativa. E retenção do veículo. Retenção do veículo se dá quando o veículo foi autuado, foi parado numa fiscalização de trânsito e verificou-se que a infração é facilmente resolvida no local da infração, então ele é retido para que tudo seja regularizado. Então, retenção do veículo é uma medida administrativa. A resposta do primeiro é a letra C. Vamos lá para a questão de número 2. Que é número 2 na tela. Olha só, ano de 2016, Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? O cargo de fiscal de transporte urbano. Vamos lá? Então, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, gente, deixa eu fazer logo uma ressalva aí, né? A banca Prefeitura do Rio de Janeiro, acho que foi a própria Prefeitura que elaborou a prova, ela cometeu um lapso grande aqui no enunciado da questão. O correto não é Código Brasileiro de Trânsito, essa era a lei anterior à Lei 9.503. O correto seria Código de Trânsito Brasileiro. Então foi uma gafe aqui terrível, um erro terrível aqui. Deu-se o nome da lei anterior. Nem se previa isso como está se prevendo agora. Então, mas vamos fazer de conta que o enunciado esteja certo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, comete infração o condutor que deixar de guardar distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local de circulação do veículo e as condições climáticas. A autoridade de trânsito deverá aplicar ao condutor a seguinte penalidade. Então vamos lá. Perguntou-se aqui agora, né, qual era a penalidade aplicada ao agente de ao condutor que não mantém, ó, distância lateral, tá vendo, ó, distância lateral, frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, tá? Então, considerando todas as condições, as variáveis, né,
possíveis aí. Então veja só, pediu a penalidade aplicada. Ó, qual é a penalidade aplicada? Vamos lá, vamos por eliminação aqui. Multa é uma penalidade? Multa é sim uma penalidade, tá certo? Ah, Fernando, então já é essa a questão. Possa ser que seja, mas vamos supor que tem aí uma penalidade, né, duas penalidades aí, por exemplo, numa determinada opção. Então, a questão mais completa é aquela que você deve colocar como resposta certa. Até agora é a letra A. Apreensão do veículo. A apreensão do veículo a gente viu que é uma penalidade, só que essa penalidade não existe mais. Então, apesar de ser uma penalidade, era uma penalidade prevista, ela não é mais aplicável. Advertência por escrito é uma penalidade? Sim, também é uma penalidade. Também é uma penalidade. E suspensão do direito de dirigir é uma penalidade? Também é uma penalidade. E agora? Agora você tem que ler o texto de lei para responder essa questão. De cara a gente já sabe que a resposta certa é a letra A. Mas o que diz que a resposta certa é a letra A? Justamente o artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no artigo 192 do CTB. Deixa eu colocar aqui para que ele já vá para o artigo 192 do CTB. Pronto, olha só. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu fechar aqui e marcar para ficar melhor. Cadê? Pronto, aqui. Pronto. Deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais é justamente o título enunciado da nossa questão, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo, é uma infração grave e a penalidade, ó, olha aqui a penalidade, minha gente, tá vendo? A penalidade é apenas uma multa, minha gente, só multa, tá bem facinho aqui pra gente aí, ó, tá? Penalidade e multa é só. Então a gente volta para a nossa prova e tá aí, resposta certa do segundo, letra A. Questão de número 3 na tela, vamos lá. Ano 2010, Fundação Getúlio Vargas, Detran Rio Grande do Norte, técnico administrativo de rede. Continuando aqui o nosso bate-papo, vamos lá. De acordo com a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que é o Código de Trânsito, a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas, exceto. Então veja, eu tenho todas elas são medidas administrativas, exceto. Então vamos lá. Então, ó, retenção do veículo é uma medida administrativa? Sim, retenção do veículo é uma medida administrativa, correto? Remoção do veículo é uma medida administrativa? Quando é que se dá a remoção? Retenção a gente já falou. Mas e a remoção, quando é que se dá? Se você for decorar pegar o código de trânsito e tentar decorar todas as situações que acarretam em remoção do veículo, você vai, ó, pirar. Mas tem uma forma bem fácil de a gente identificar a remoção do veículo. Quando é que ocorre a medida administrativa de remoção do veículo? Sempre que você estiver lendo um enunciado de uma questão e entender que o veículo está onde não deve, tá na cara, né? Ele deve ser multado, a penalidade é de multa, mas deve ser sempre removido para corrigir o erro. Então, fica a dica, se liga aí, lê o enunciado da infração, deu a entender que o veículo está de forma errada, posicionado de forma errada, estacionado na calçada, a mais de 50 centímetros do meio-fio, fora do alinhamento necessário, num cruzamento, numa ponte, num túnel, numa pista de rolamento de uma rodovia, ou seja, ao ler o enunciado, a gente já entende, a gente já percebe que o veículo está em local indevido. Então, multa pela a penalidade e remove para corrigir o erro. Então, remoção do veículo é uma medida administrativa. Eu não sei, eu estou derretendo aqui, eu não sei porquê, e não está quente aqui para mim. Tá? Não quente, eu acho que é a síndrome do REC, só pode ser. Tudo novo aqui para mim, vou lá, vamos embora. Até eu ter parado de ter medo dessa luzinha aqui olhando para mim eu estou olhando para vocês. Estranho, né? Mas vamos embora. Transbordo do excesso, eu digo que é a síndrome do REC aqui em casa. Transbordo do excesso de carga. O transbordo do excesso de carga
É uma medida administrativa? Sim, é uma medida administrativa. Transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa. Quando é que ocorre o transbordo de excesso de carga? Já tá cara aqui, né? O agente de trânsito, ao fiscalizar um veículo, percebe que a carga está em excesso. Agora, esse transbordo do excesso de carga só é permitido e só é possível quando a carga é uma carga chamada do tipo fracionada, ou também chamada de carga divisível, porque existem cargas que não podem ser divididas, e a gente vai ver isso na continuação do artigo 21 e no artigo 24, no nosso vídeo 4, tá certo? Eu não vou mostrar nem aqui agora, tá? Pra gente não pular o assunto lá, e a gente vai ver no artigo 21 e no artigo 24 que fala justamente do transbordo do excesso de carga como competência dos órgãos municipais também do Sistema Nacional de Trânsito. É competência do órgão executivo de trânsito municipal, tá bom? Então, transbordo de excesso de carga, a gente vai ver detalhadamente mais quando a gente for continuar, né, o vídeo 3 e falar sobre justamente os artigos 21 e 24. Multa. Multa é uma medida administrativa? Não. Multa é uma penalidade. Então, multa não é uma medida administrativa. Multa é uma penalidade. Então, a multa não cai aqui, tá bom? Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação é uma medida administrativa? Sim. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação é uma medida administrativa. E a gente já viu que o recolhimento da CNH, ela se dá sempre que o condutor tem o seu direito de dirigir suspenso. E a gente já viu, não vou continuar, mas só falando, sempre que o condutor tem o direito de dirigir suspenso, a carteira dele deve ser recolhida. Ela vai ser suspensa, só lembrando, quando ele atinge 20 pontos no prazo de 12 meses ou quando ele comete uma infração cuja penalidade é a suspensão do direito de dirigir. Tá bom? Então a resposta desse terceiro aqui, ó, é justamente a letra D, tá bom? A letra D é a resposta, porque quais são medidas administrativas, exceto é justamente a letra D. Questão de número 4 aqui agora. Tá bom? Vamos lá. São medidas administrativas previstas expressamente, ó, no Código de Trânsito Brasileiro, previstas expressamente no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. Remoção do veículo, tá? É uma medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro? Sim. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação é? Sim. E a lavratura do auto de infração é uma medida administrativa? Não. A lavratura do auto de infração de trânsito não é uma medida administrativa. É o que, Fernando? É um ato administrativo. Tá? É um ato administrativo. Tá bom? Então, a letra A já era, por causa justamente dessa lavratura aqui que não devia estar aí. Tá bom? Continuando, veja que o enunciado fala expressamente. A letra B, remoção do veículo, sim, medida administrativa. Lavratura do auto de infração, ó, ele novamente acabando com a questão, ó. Lavratura do auto de infração não é uma medida administrativa, tá? É um ato administrativo, tá certo? E o recolhimento de animais soltos nas vias é uma medida administrativa? Beleza, é sim uma medida administrativa. Mas a lavratura do auto, mais uma vez, acabou com a questão. Letra C aqui agora. Retenção do veículo, medida administrativa, joia. Recolhimento do certificado de licenciamento anual do veículo, joia. Notificação de penalidade? De jeito nenhum. A notificação de penalidade aqui, ó, é um ato administrativo, não é uma medida administrativa. Vamos para a letra D agora. Retenção do veículo, sim. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, sim. Transbordo do excesso de carga. Tá aí a nossa questão, tá? Então, o 4 é a letra D de dado. Mas vamos continuar, vamos dar uma lidinha aqui na letra E, a gente vê. Retenção do veículo, sim. Notificação de penalidade, não. Notificação de penalidade, mais uma vez a gente já viu que não é um ato administrativo, não é uma medida administrativa e sim um ato administrativo. E recolhimento de animais soltos nas vias, beleza. Mas olha só, a gente está na questão de número 4 e só para a gente dar uma olhadinha, a questão foi a questão de número, a letra D,
retenção do veículo, recolhimento da carteira nacional de habilitação e transbordo de excesso de carga. A gente vê isso, sabe aonde? A gente vê isso aqui, ó. A resposta está lá no artigo 269, certo? Incisos, vamos lá. Retenção do veículo é o inciso 1º, tá? Recolhimento da carteira nacional de habilitação é o inciso 3º, tá certo? Texto de lei. E o transbordo do excesso de carga é o inciso 8º. Então vamos lá dar uma olhadinha. 269, 138. Vamos só dar um pulinho rapidinho lá. 269. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. Como eu tinha falado para vocês, ó. Retenção do veículo, tá? Retenção do veículo. O 3, recolhimento da carteira nacional de habilitação, tá? E o 8, transbordo do excesso de carga, tá? Pronto, então, ó, tá aqui bem explicadozinho, ó, autoridade de trânsito ou seus agentes, justamente o que tem lá no enunciado da questão de número 4, na esfera das competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Como falou lá no enunciado expressamente é justamente o que tem aí na letra D de dado. Valeu? Questão de número 5. Vamos agora dar uma olhadinha na questão de número 5. Vamos lá. Ano 2014, Banca Idecam, Detran de Rondônia, né? E vamos lá aqui, aliás, Roraima, né? Não, Rondônia mesmo. Vamos lá. Agente de trânsito. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são passíveis de retenção do veículo, olha só, passíveis de retenção do veículo, como medida administrativa, aplicável às seguintes infrações, exceto, olha a palavra exceto aqui de novo, tá? Então vamos lá, são medidas administrativas passíveis, né, são infrações de trânsito passíveis de retenção do veículo e medidas administrativas aplicáveis, exceto, vamos lá, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Da retenção do veículo? Sim. Medida administrativa de retenção do veículo? Sim. Então essa daqui, né, não é resposta da nossa questão, tá? Porque é justamente isso que é. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detrito é exatamente essa. Essa infração aqui não acarreta medida administrativa de retenção do veículo, como está dizendo aqui, ó, exceto, então, vamos ver as outras, né? Então a resposta já é a letra B de bola aqui, ó. Dirigir o veículo com carteira nacional de habilitação vencida há mais de 3 dias, da retenção do veículo como medida administrativa, dá isso aqui, gente, ó, dá isso aqui, e medida administrativa de retenção do veículo. Então, dirigir o veículo com a carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, dá retenção do veículo? Sim, dá, mas aqui se perguntou o que não dá, tá bom? Letra D aqui, dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via pública ou demais, dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Dá retenção do veículo? Dá também, então não é essa. Transportar crianças em veículo automotor sem a observância das normas de segurança especiais estabelecidas pela legislação de trânsito. E aí, como é que fica? A gente já viu, né? A gente já viu que está lá no artigo 68, tá certo? As normas estabelecidas para crianças. Mas vamos dar uma olhadinha lá no artigo 68. Cadê aqui? Artigo 168, deixa eu procurar só para a gente rapidinho dar uma olhada. Custa nada olhar. Vamos embora. Cadê? Achou? Bati ou não? Artigo 68. Opa, eu que acelerei. Pronto, aqui, ó. Transportar crianças. Oi, aqui.
transportar crianças em veículo automotor sem a observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Então, essa infração aqui, ela também acarreta na medida administrativa de retenção do veículo, então também não é a questão a letra E, a gente já marcou a letra B. Mas a gente tem que dar uma lidinha, né, para a gente ver onde é que está o erro nas outras. Questão de número 6, vamos lá para a questão de número 6, também da Fundação Getúlio Vargas, 2014, Prefeitura de Osasco, para agente de trânsito. Vamos lá. André estacionou seu veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. O agente de trânsito deve, neste caso, olha só, letra A gente vê só, olha o que foi que André fez. André estacionou seu veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. O agente de trânsito deve, então, estacionar o veículo sobre a área de cruzamento. Estacionamento, a gente, olha, toda infração por estacionamento, não esquece. Artigo 181 CTB, vamos lá. Artigo 181 do CTB, 181 do CTB. Estacionar o veículo, tá vendo aqui, ó? Estacionar o veículo. Nós estamos na questão de número 6, tá? Questão de número 6, estacionar o veículo. Vamos dar uma olhadinha no que diz aqui o inciso 12. Deixa eu marcar aqui mais uma vez e dar uma lidinha aqui no inciso 12. Inciso 12, cadê? Vamos embora, a gente encontra ele, ó. Estacionar o veículo nas áreas de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, justamente o que tem aí no enunciado da questão de número 6, é uma infração considerada grave. Olha aquela dica que eu dei para vocês anteriormente. Se eu for tentar decorar todos os artigos que acarretam em remoção do veículo, vai ser muito difícil eu decorar um por um. Mas eu dei uma dica. Eu disse a você assim, ó, sempre que a questão falar que o veículo está onde não deve, dá para entender que o veículo está onde não deve ou está estacionado de forma equivocada. Ou seja, a gente já entende que ele comete uma infração de trânsito e por isso ele sofre uma penalidade de multa, tá certo? Mas, em contrapartida, ele não pode permanecer ali, porque ele vai continuar errado, então ele precisa ser removido. Então, medida administrativa aqui, ó, multa e remoção do veículo. O sexto aqui, ó, vamos dar uma lidinha aqui, pronto. Então, André, aplicar a penalidade de multa e promover a remoção do veículo. Pronto, já é a letra A aqui, ó. Não tem outra, a letra A já está aqui. Então, quando André estacionar no cruzamento, prejudicando veículos e pedestres, da multa e remoção do veículo. O que é que o agente de trânsito deve fazer? Aplicar a penalidade de multa de 5 vezes? Não. Aplicar a penalidade de multa, não é multa de 5 vezes não, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó, só multa, tá? Penalidade de multa aqui, ó. Infração grave, penalidade e multa. A multa não é aplicada em 5 vezes não, tá? Então, letra C, aplicar a penalidade de multa, sim. Não lhe cabendo promover a remoção do veículo, tá errado, cabe promover a remoção do veículo. Então, isso aqui a gente descarta. Letra D, aplicar a penalidade de multa, sim. Recolher o certificado de registro, não, gente. Sabe por quê? Porque o certificado de registro, o CRV, ó, CRV, é o recibo, está em casa, está guardado, ele não é de porte obrigatório, tá? Então, não tem nem lógica, você está andando com CRV para quê, né? E recolher o certificado de licenciamento anual do veículo, não, também não precisa, tá certo? Tá? Então, letra D foi embora. Aplicar a penalidade, isso aqui não existe. Aplicar a penalidade de multa de 5 vezes? Não, tá vendo? Recolher o certificado de registro do veículo? Não. Recolher o certificado de licenciamento do veículo? Também não. Tá bom? Então, a letra A é a resposta certa da questão. Vamos para a questão de número 7. 2015, a Detran, agente de trânsito, Detran do Mato Grosso,
Mato Grosso, quase que não sai. Assinale a alternativa que apresenta unicamente condutas que poderão, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, resultar na medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Vamos lá. Transportar crianças, a gente está na questão de número 7, transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança. Preste atenção, assinale a alternativa que apresenta unicamente condutas que poderão, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, resultar na medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Tá? Então, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, unicamente, certo? Quais são as condutas que vão resultar unicamente em recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo, como medida administrativa, porque penalidade de multa não existe, infração sem multa, né? Todas têm. Então vamos lá, transportar criança em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas, né? Cadê? No Código de Trânsito Brasileiro, confiar, olha, vê só, a gente já está vendo que transportar a criança nessas condições aqui não acarreta simplesmente no recolhimento do documento de habilitação nem na remoção do veículo, se dá uma retenção do veículo até que tudo esteja regularizado e nem o documento do cara é recolhido, tá? Então a letra A aqui já vai para o brejo aqui, ó. Então não é essa questão aqui, letra A nem pensar, já não é essa questão aqui, tá? Mas vamos lá, confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa. Deixa eu dar um X aqui em outro lugar, tá? Essa questão já não é. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança, tá? Não dá só o recolhimento de habilitação e remoção do veículo, né? Da suspensão do direito de dirigir também, mas aqui também não é. Essa infração também não acarreta única e exclusivamente o recolhimento do documento de habilitação, tá certo? Também acontece o recolhimento do documento de habilitação da pessoa que, mesmo estando habilitada, tá, não pode dirigir, tá bom? Continuando aqui, ó. Cadê? Ah, não, gente, eu acho que eu me atrapalhei aqui. Deixa eu, acho que eu vi uma questão aqui, eu li a questão de cima e comentei a de baixo. Coisa de maluco mesmo. Deixa eu voltar. Apago o que vocês aí de ameaçando os pedestres, tá, que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos e ter seu veículo mobilizado na via por falta de combustível. Olha só, o sétimo aqui, também a letra B não se aplica. Por quê? Porque na letra C, ó, olha o que é que diz o artigo 173 do CTB. Vamos para o 173 do CTB. Deixa eu ver aqui, artigo 173 do CTB. Opa, acho que foi demais. Deixa eu voltar, que é um artigo anterior. Pronto. Ditar corrida, tá? Infração gravíssima e a penalidade, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Isso é a penalidade. Mas dá uma olhadinha na medida administrativa aqui, ó. Dá uma olhadinha na medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Então são as duas únicas medidas administrativas cabíveis para essa multa. Então a resposta da questão aqui, ó, é a letra C. Tá vendo aqui, ó? Então, para essas infrações aqui que acarretam para a medida administrativa do documento de recolhimento do documento de habilitação e da remoção do veículo, se dá justamente para a letra C, exclusivamente nessa situação, unicamente nessa situação, tá? E promover na via competição e exibição de manobras, demonstração de perícia, manobra de veículo, ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessário. Tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do tráfego também não é essa questão, como a gente já viu, unicamente é a questão da letra C,
tá? O vídeo já está ficando grande, por isso que eu estou dando já uma carreirinha aqui para a gente não ficar com um vídeo muito grande. Já está com 35, né? Vamos lá. Questão de número 8. Questão de número 8. Um agente de fiscalização de trânsito e transporte, por meio de equipamento hábil, o radar, constata que um condutor transita em velocidade 30% superior à máxima permitida para o local. Qual a penalidade prevista para esse condutor? Vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona. Suponha que você tem uma placa dizendo assim, ó, velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Essa é a placa de velocidade máxima permitida, é a placa R19. Você não precisa decorar código de placa não. Isso é o código dessa placa, velocidade máxima, no manual da sinalização de trânsito, Manual Brasileiro da Sinalização de Trânsito. Essa placa tem esse código aqui, R19, tá? Aí vamos supor, aí o que é que está dizendo aqui, ó? O agente de trânsito, através do radar, constatou que o condutor está com velocidade 30% superior à máxima permitida. 10% de 80 é 8. 3 vezes 8, 24. Então, ó, transitar entre 81 km por hora e 24, né? 104 km por hora é justamente uma infração de até 30%. Então, qual é a velocidade que o condutor foi encontrado dirigindo? Exatamente, deixa eu apagar aqui, 104 km por hora foi a velocidade que foi verificada pelo condutor, pelo agente de fiscalização com o radar. Então, 80 mais 30%, 24, 104 km por hora a velocidade aferida pelo agente de trânsito. Então, que tipo de infração ele comete? Vamos lá para o artigo 218. O artigo 218 do Código de Trânsito diz direitinho para a gente que tipo de infração é essa. Artigo 218 do CTB. Ó. Olha só. Marcando aqui. Transitar em velocidade superior à máxima permitida. Opa, não marcou. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento hábil, no caso o radar, ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e das vias. Olha só, o inciso 2º. Preste atenção aqui, ó. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%, mas até 50%, a infração será considerada, ó, grave. Então esse condutor vai, vamos dar uma olhadinha, se ele está a 30%, entre até 20%, a infração é considerada, até 20% de excesso de velocidade, a infração é considerada média, tá vendo? Ó? Até 20%, a infração é considerada média. Mais do que 20%, até 50%, a infração é considerada grave. E acima de 50% é que é considerada gravíssima. Então, voltando para a nossa prova, a gente entendeu, verificou que o condutor estava com excesso de velocidade de até 30%. Então, se era 80, ele foi verificado que ele estava a 104, mais que 20. Então, a infração já não é média. Mas também não passou de 50. Então, a infração é grave. E ele vai pagar apenas o quê? Qual é a penalidade que esse condutor vai sofrer? Apenas uma multa, tá vendo? A única penalidade é uma penalidade de multa. Então vamos lá de novo. Vamos lá, olha aqui, ó. Apenas a multa. Então qual é a penalidade prevista para esse condutor? Já foi dito, né? Apenas a penalidade de uma multa. Multa e apreensão? Não. Multa e suspensão do direito imediato do direito de dirigir? Também não. Multa de 3 vezes? Não. Suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação? Não. Por quê? Porque o código já disse. Só multa. Olha aqui. Tá joia? Então vamos continuar aqui. Questão de número 9. 2012, agente de fiscalização de trânsito e transporte. Tá? Vamos continuar. Não sei de onde é. Não disse aqui. Vamos lá continuar.
Ao constatar que um veículo encontra... Deixa eu botar mais um 9 aqui para baixo. Pronto. Ao constatar que um veículo encontra-se estacionado no local de estacionamento e parada proibido pela sinalização, ali pela placa de proibido parar e estacionar, o agente de fiscalização de trânsito e transporte deve adotar a seguinte medida administrativa. Então vamos lá, preste atenção. Eu já falei para vocês que sempre que o veículo estiver onde deve, ele deve ser autuado, multado pelo erro, mas o agente de trânsito deve corrigir aquele erro. Ele está onde não deve, então o que é que eu vou fazer com aquele veículo? Deixar ele ali? Não, ele vai continuar errado. E eu falei para vocês que toda multa por estacionamento está lá no artigo 181, tá certo? 181. Falou de estacionamento, está lá no artigo 181, as penalidades e as infrações, né, cabíveis ao estacionamento e à parada. E aí a gente vai para 181 no inciso 19. 181, vamos lá. 181, inciso 19. Deixa eu ver aqui, deixa ele procurar. Deixa eu ver aqui. Opa, acho que eu fui que passei do ponto. Pronto, tá aqui. Estacionar o veículo, como eu já tinha marcado, né? Ficou aqui marcadinho. Estacionar o veículo 19. Vamos lá, 19. Aqui a gente falou do 12, né? Área de cruzamento. E 19, tá chegando, pronto, chegou. Olha só. Estacionar veículo em local, cadê, ó? Em locais e horários de estacionamento e parada proibido pela sinalização, placa proibido estacionar. Infração grave, penalidade apenas uma multa e a medida administrativa sempre remoção do veículo. Veículo tá onde não deve, multa pelo erro, remova como medida administrativa para corrigir o erro. Então só tem uma penalidade de multa e só existe uma medida administrativa, remoção do veículo. Voltando para a questão aqui. Ao constatar que um veículo encontra-se estacionado em local ali regulamentado pela placa de proibido parar e estacionar, o agente de trânsito deve fazer o quê? Qual é a medida administrativa? Ele pergunta qual é a medida administrativa. A medida administrativa é o que? Letra A, remoção do veículo. Multa e apreensão? Não. Retenção do veículo para transbordo? Não. Não está falando aqui de carga em excesso. E multa apenas? Multa sim, se a pergunta fosse relativa a qual é a penalidade. Se a pergunta fosse qual é a penalidade, a resposta seria a letra D. Mas a pergunta foi qual é a medida administrativa. Por isso que a resposta é a letra A. Então cuidado para não confundir penalidade com medida administrativa. E vamos para a nossa última questão aqui. Analise a figura. Olha só, o veículo está estacionado, está dizendo aqui, ó, tá vendo? Está dizendo aqui que o veículo está estacionado ali, ó, tá? Então, o que é isso? Que local é esse que o veículo se encontra estacionado? Essa marca aqui é o que a gente chama, que o código chama de marca de canalização, tá certo? Então, o veículo está estacionado sobre uma marca de canalização. Ó. Estacionar um veículo sobre a faixa de canalização de trânsito poderá acarretar ao proprietário do veículo. Gente, preste atenção. O veículo está onde não deve. Então ele recebe uma infração de trânsito, multa. Pelo menos uma infração de multa existe, tá certo? E ele pode continuar ali? Não. Então ele deve ser o quê? Removido. Ele está estacionado. Então artigo 181. 181, só que nesse caso aqui, ó, é o inciso 8. Vamos lá. 181. Vamos para o inciso 8 aqui, subindo. Bem rapidinho, estamos já chegando. Olha aí, ó. Pronto. Chegamos. Tá? Estacionar o veículo, como diz o caput do artigo 181. Aqui, ó. Cadê? Onde é que está? Marcas de canalização. Então, estacionar o veículo sobre as marcas de canalização acarreta em uma infração grave e a penalidade de uma multa e a medida administrativa de remoção do veículo. Tá dada a resposta. Tá? Foi com a boca, viu, gente? Tá dada a resposta aqui, ó. Então vamos lá. Estacionar um veículo sobre a faixa de canalização de trânsito poderá acarretar ao proprietário remoção do veículo, letra C. Olha aqui. Uma infração de trânsito média, gente, a infração é grave,
tá? Então não é uma infração de trânsito média, a gente já descarta essa infração aqui. Uma infração leve? Não. Infração é grave. Apreensão? Não. Da CNH? Não. Uma infração gravíssima? Não. Então a resposta certa, letra C. Tá bom, gente? E aí a gente termina a nossa correção, tá? Vamos só fazer aquele, vou lá para cima, para que vocês anotem o gabarito aí, bem direitinho, tá certo? Deixa eu usar aqui. Então a primeira, aqui ó, em cima, já anotei aqui. A primeira foi a letra C, tá? O segundo foi a letra A. O terceiro foi a letra D. O quarto foi também a letra D. O quinto foi a letra bola. O sexto foi a letra A. O sétimo foi a letra C. O oitavo foi a letra A. O nono foi também a letra A. E o décimo a letra C. Tá bom? Então esses foram. Esse aqui é o nosso gabarito, né? Esse aqui é o nosso gabarito aqui da nossa prova. Tá certo? Então tá aí a resposta certa da nossa questão, tá? C, A, D, D, B, A, C, A, C. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessa correção, tá? Manda sempre aquele feedback para mim, que é muito importante, para que eu saiba como é que vocês estão. Convido vocês a convidar mais pessoas para, né, ajudar aqui a nossa sala de aula virtual, né? E a gente continuar, mesmo depois desse concurso aqui da Polícia, da Guarda Municipal de Caruaru, a gente possa continuar estudando para outros concursos na área jurídica. A intenção é essa, né? A gente vai falar sobre direito penal, direito constitucional, direito processual penal, serve até também para quem está se preparando para a OAB, também é interessante para a gente conversar, tá? Eu não digo nem que é uma aula, porque eu também preciso estudar para passar a informação para vocês. Querendo ou não, vocês também me ajudam a estudar, e isso é muito bom. Trânsito eu já tenho uma certa experiência, né, de algum tempo, mas as outras matérias é sempre bom a gente estar reforçando, por mais que a gente tenha visto nesses 5 anos aí de faculdade de Direito, é muito bom que a gente tenha sempre vá se reciclando, né, e essa forma me faz estudar junto com vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado mais uma vez, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. A gente ainda vai continuar amanhã, a gente continua o outro vídeo que a gente tem disponível para continuar o artigo 21 e o artigo 24. Tá bom? Tchau, tchau, minha gente. Fiquem com Deus.